Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 10, que vai dizer assim: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E também gostava de ler Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículo 25, que é o nosso texto áureo da semana, que vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Palavra do Senhor. Deus em Cristo abençoe a sua família. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Gostaria que você, por favor, partilhasse com mais alguém. Partilhasse com mais alguém. Partilhasse com a sua família. Partilhasse com seus amigos. Partilhasse, porque o que vai ser dito aqui é muito importante. E antes de começar a falar da vida, é importante visitar um bocadinho a questão morte, para você entender o porquê que o Espírito Santo colocou esta campanha em nossos corações. Quero agradecer a todos que já estão conectados, mas gostaria que partilhasse, identificasse. Os obreiros vão trabalhar de uma forma poderosa queremos atingir hoje mais pessoas na live, queremos atingir mais pessoas. E tem algumas pessoas que nos acompanham a partir do YouTube. Deus abençoe todos aqueles que estão no YouTube. Você que está no exterior do país, coloca a bandeira do teu país. Aleluia. Você que está na Alemanha, você que está na França, você que está em Portugal, você que está no Brasil, principalmente aqui no YouTube, coloque a bandeira. Aleluia. Quero saudar a todos que me estão a ver e ouvir, e eu tenho a certeza que o nome do Senhor será glorificado. Então é importante dizer que a morte, já falamos na live passada, a morte é uma consequência do pecado. A morte é uma consequência do pecado, da desobediência do ser humano. É importante dizer que Deus, quando fez o homem, não arquitetou a morte. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, em Gênesis 2, 7, se não me falha a memória, vai dizer claramente que Deus vai dizer a Adão: pode comer de todo o fruto de toda a árvore, menos da ciência do bem e do mal. Se porventura você comer, aí você morrerá. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Satanás, o diabo, vai tentar a Eva vai comer e vai dar a Adão, e ali deu a abertura ao pecado. O pecado entrou no mundo. É por isso que nós daqui a pouco vamos ler um texto que Paulo vai escrever, vai dizer: por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a salvação. Então, é importante dizer, falar de morte, existe 3 tipos de mortes. Eu, antes de começar a entrar nos sintomas, gostaria que você entendesse que existe 3 tipos de morte. É importante dizer que existe a morte física. Existe a morte física. A morte física, essa morte que a sentença, em Gênesis 3, 19, em Gênesis 3, 19, vai dizer assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, a morte física é mesmo quando este nosso corpo físico dessa sepultura, quando nós morremos fisicamente. É por isso que é morte física. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha o que Paulo vai dizer, e pelo pecado a morte, que eu estava a dizer naquela hora, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, Davi vai dizer, do pecado me gerou minha mãe, então nós já nascemos condenados à morte. Eu costumo dizer que o ser humano, não é bíblico, Eclesiastes 3, vai dizer que o ser humano nasce, cresce e morre. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, ele aqui falava sobre a morte física. E é importante também dizer que, além da morte física, existe a morte espiritual. Primeiro, a morte física, existe a morte espiritual. Olha o que vai dizer Efésios capítulo 2, do seu versículo 1. Ele, Jesus, está vendo? Vos deu vida estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Quem está no pecado está morto.
Quem está no pecado está morto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 8 de Efésios 2. E em Romanos capítulo 8, versículo 5 e 6, podemos ver que a inclinação da carne é a morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Então você vê que aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a morte espiritual. E muitos estão mortos espiritualmente. Quem não recebeu a Cristo como Senhor e suficiente Salvador não tem vida e vida com abundância. Ele está morto espiritualmente. E por isso são textos na qual nós devemos analisar, ler e reler para guardarmos. Temos que colocar em memória. Nós não podemos morrer espiritualmente. E quando nós falamos sobre os sintomas, vou voltar a ler esses textos para você poder entender como nós devemos estar vivos espiritualmente e não mortos. Porque a morte está aí e ele quer fazer o seu trabalho. Está aí para matar. Mas é importante colocarmos no coração que nós temos um Deus que veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. E o terceiro tipo de morte, para eu terminar e entrar nos sintomas, porque será muito importante você saber o que vai ser dito aqui. A morte escatológica, dentro da teologia, nós chamamos a morte final, não é? Falei da morte física, a morte espiritual e a morte final, que muitos chamam morte eterna, que fala do inferno, não é? Podemos ver Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, a primeira morte, morte física; a segunda morte, morte espiritual; a terceira morte é a morte eterna, que é chamada morte final. Então é importante lermos esses textos para podermos perceber que existem esses três tipos de mortes. E você precisa guardar. Mas a Bíblia Sagrada, quando vem dizer que Jesus vem salvar a nossa alma, primeiro, ele vem salvar a nossa alma da morte espiritual. Porque quando a tua alma está salva da morte espiritual, também está salva da morte eterna, da morte final. Porque, fisicamente falando, é uma morte que já foi programada, estabelecida através do pecado no Jardim do Éden, através do pecado no Jardim do Éden. Então, nós precisamos preparar a nossa alma para que, embora você morra fisicamente falando, Deus se agrade da sua morte. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus se agrada da morte dos santos. Aleluia! Deus se agrada da morte dos santos. Mas é quando você morre bem, quando você morre na santidade, aí Deus se agrada da morte. Agora, eu gostava de dizer que nós temos um propósito aqui na terra. E o diabo quer frustrar esses propósitos. O diabo quer frustrar o teu propósito. Satanás, ele quer te levar antes do tempo. É nisto que vamos falar. Satanás quer levar os teus filhos antes do tempo. Satanás quer levar o seu esposo antes do tempo. Satanás quer levar a sua esposa antes do tempo. Satanás quer levar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos antes do tempo. Então isso nós devemos lutar, ou seja, devemos ver, observar, prestar atenção a estes sinais para não deixarmos Satanás levar a nossa família. Porque existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Se você me está a ver e ouvir do outro lado, é porque talvez alguns dos sinais que vão ser citados aqui, você vai se identificar, vai dizer: uau, esse sinal, isso acontece. Então lá no final, nós vamos, à luz da palavra, nós vamos ensinar como fazer para você então vencer esse mal, a morte. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte é terrível. A morte, estamos na campanha Batalha dos 300, e esta semana é uma semana na qual estamos a lutar contra o espírito da morte. Estamos a guerrear contra o espírito
da morte. Então você precisa entender que a morte está aí, quer frustrar os planos de Deus na nossa vida, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Então, deixa-me passar para os sintomas para você perceber e começar a lutar. A partir de hoje, você começar a lutar e vencer este mal em nome de Jesus. Existem alguns sintomas, alguns sinais. Primeiro sinal que você precisa guardar é que entender, que o espírito da morte está a rodear a sua casa. Primeiro, você começa a sentir desconfortos sem saber as causas. Você começa a sentir desconfortos sem saber as causas. Você vai para as clínicas, os hospitais, não acusa nada, mas você está com um desconforto. Está com uma angústia. Está angustiada, não é? Angustiado. É um dos fortes sinais que o espírito da morte está a rodear a sua casa, está a rodear a sua vida. E esses desconfortos também, vou falar daqui a pouco de sonhos, é acompanhado por alguns sonhos, não é? E muitas dessas pessoas que estão com esse desconforto não conseguem dormir. E aí, através desse desconforto, que já tentou ir aos hospitais, às clínicas, então ela começa a pensar fortemente na morte. Esse desconforto lhe leva a pensar fortemente na morte. E aí, se a pessoa não neutralizar agora, não destruir agora, daqui a pouco essa pessoa, através desse desconforto, desses pensamentos com uma profunda intensidade, começa a ouvir vozes, começa a ver vultos. Então, tudo começa nos pequenos desconfortos, aquilo vai se crescendo, não é? Vai crescendo. E a pessoa vai tendo maus sonhos. E eu quero falar do segundo sinal, porque tenho tantos aqui. Segundo sinal, sonhos com caixões e buracos. Quando você sonha muito com caixões, não é? Buraco, te colocar do buraco. Isso são sonhos que indicam que Satanás quer te matar. Quando você sonha com teu filho, com teu esposo, com a tua esposa, isso indica, e muitas das vezes você vai sonhar com uma pessoa, mas não é aquela pessoa que Satanás, não é o alvo de Satanás, aquela pessoa não é o alvo de Satanás. É por isso que quando você sonha com um dos teus familiares, a lhes colocar no caixão, a colocar no buraco, sonha com vários caixões, quer dizer, é para você orar por toda a sua família, ungir toda a sua família. Lá no final vou dar aqui uma receita espiritual. Então é importante você, quando isso acontecer, você precisa orar. Sonhos com caixões, buracos, a colocar no buraco, ambiente de óbito, pessoas a vir te visitar, a chorar, muita tristeza. Isso indica, isso é um sinal que na qual o espírito da morte está a rodear a sua casa. Isso é um sinal que indica que o espírito da morte quer levar alguém na sua família. Isso indica que o espírito da morte quer dizimar. Então você precisa prestar atenção. O terceiro também fala de sonhos, mas é importante você entender, perceber, para diferenciar esses dois tipos de sonho. Sonhar com pessoas que já morreram. Primeiro, a te chamar, não é? A chamar o seu nome, ou sempre que ou muitas das vezes você vai sonhar, estar com essa pessoa, conviver com essa pessoa, quer dizer, a pessoa já morreu, a pessoa já foi embora, mas você vai sonhar a te chamar, fulana, estava a te chamar, vem aqui, vem. Ou então, você sonha que está a conviver com essa pessoa, vão à praia, vão à festa. E são sonhos repetidos, não é? Sonhou essa semana 2 vezes, fica tipo, a pessoa está tão próxima de ti. E muitas pessoas, algumas religiões, vão dizer não, que a pessoa assim está mesmo contigo, e papapá, não. Isso são sonhos que... E uns dizem, não, está mesmo a me chamar, até sentir. E muitas das vezes esses sonhos são tão reais, são tão fortes. Uma vez isso aconteceu comigo, que eu tive que repreender. Morreu um primo meu em 2012
E eu sonhei, estava a sonhar constantemente com ele, até eu receber isso, essa revelação, até eu receber, eu, poxa, quando um satanista cai, vai revelar, e eu estou amarrado em nome de Jesus. Eu quebrei este mal. Porque eu sonhava repetidas vezes com o meu primo que já morreu. Estamos juntos, que ele veio, que conversou comigo, que ele me chamou e eu saí e está amarrado em nome de Jesus. Então, são sinais que o espírito da morte está aí. São sinais que o espírito da morte está aí. E muitas das vezes, outra coisa também, vem pessoas te ameaçar no sono. Em sonho aparecem pessoas e muitas delas são identificadas a dizer que você vai morrer, a dizer que o teu pai vai morrer, a tua mãe vai morrer, o teu filho vai morrer, a tua filha vai morrer. E são sinais que você está a ser atacado. Eu quero descer para o quarto sinal. Não podemos ignorar isso. Pensar sempre que vais morrer. E muitas das vezes, nesses pensamentos, você fica agoniado. Pensar várias vezes que você vai morrer. Você anda com isso na mente. Você só pensa na morte. E quando você vê alguém que tem está na tua faixa etária, parte, você logo pensa, poxa, vai chegar a minha vez, eu vou morrer. Então isso é um sinal que o espírito da morte está ali. Eu vou falar, depois eu quero falar de 3 muito fortes. Eu prometi falar sobre a coruja, o morcego e a serpente. Eu vou falar lá embaixo. Pensar sempre que vais morrer. Às vezes você está ali, eu costumo dizer que o maior campo de batalha é a mente. Se Satanás te vencer na mente, te venceu na vida. E antes dele acabar com a tua vida física, ele tenta te matar espiritualmente. Ele tenta destruir as tuas ideias. Ele tenta combater você na mente. É por isso há uma luta titânica. E o espírito da morte ele vai lançando na tua mente. Você vai morrer, você vai morrer. E aí quando é por isso muitas pessoas entram em depressão. Muitas pessoas ficam bloqueadas. É tipo aquela pessoa, vai ver os idosos. Os idosos gostam de dizer, eu vou morrer mesmo já, isso já não é mais para mim. Eu conheço jovens com sentimentos muito fortes que vão morrer já. Há tempo estava a andar com um servo de Deus. Ele disse que eu acho que só tenho mais 2 anos de vida. Eu disse, por quê? Não, eu sinto que só tenho mais 2 anos de vida. É o espírito da morte. É o espírito da morte. Por que ele vai dizer que só tem mais 2 anos de vida? E que tem que organizar. A igreja é jovem, casa dos 40. Disse, só tenho mais 2 anos de vida. Por quê? Eu disse, o espírito da morte tem que repreender em nome de Jesus. Tem que repreender. E muitas das vezes, quando você está com esses pensamentos, você até começa a pedir a morte. E às vezes, você olha para si, poxa, eu tenho casa, tenho carro, eu tenho, poxa, tenho a minha vida construída e constituída, mas esse sentimento, esse espírito, e muitas das vezes você sente uma enfermidade. Ou seja, tens uma enfermidade, sente uma dor, perdão, e tens uma enfermidade. E aí você pensa que essa enfermidade te vai levar à vida. E muitos que não estão a ser atacados por esse espírito da morte, vivem a sua vida tranquilamente, mas contigo é diferente. Você pode, não é diabetes, tem várias pessoas, vai lá como é que é, da saúde, Jesus, não é? Organização Mundial da Saúde. Vai lá ver a pesquisa, vai lá, vai no Google, vai lá. Quantas pessoas são diabéticas no mundo? E quantas pessoas vivem felizes? Quantas pessoas são hipertensas? Quantas pessoas têm com câncer? Pessoas, mas estão aí, mas contigo é diferente. Você pensa seriamente em morrer. Outro sinal. Isto, já vou entrar nos 4 ou 5 mais e você precisa prestar atenção. Outro sinal, quando há morte na família em curto tempo de espaço, não é? Curto tempo de espaço, quer dizer, em pouco tempo vai morrendo o quê? Morreu um, morreu outro, morreu, e muitas vezes você, não, é mesmo assim, o outro também já era, não. São sinais que o espírito da morte
está a rodear a nossa casa, a nossa família. São sinais que o espírito da morte está a rodear a nossa casa, a nossa família. Morreu primeiro, você ouviu um óbito ali, depois um óbito lá, não demorou um óbito aqui, e aí você vai andar de óbito em óbito, você vai dizer, não, poxa, é mesmo, mas aquele também já estava doente. Não, aquele também, olha, ele bebia muito. Não, é o espírito da morte. É importante nós levarmos isso no ramo espiritual e dizer, olha, em nome de Jesus, basta mortes na minha família, basta mortes na minha casa. E se você não neutralizar, não quebrar isso, ele vai descendo. Vai descendo. Porque no mundo das trevas, esse demônio, este mal, ele programa no ano quantos membros de uma família ele vai levar. Está tudo programado. Sabe por que muitas vezes não morrem muitas pessoas na nossa família? Porque nós neutralizamos, nós que oramos, nós que buscamos a Deus, nós neutralizamos. Tem pessoas que me estão a ver e ouvir, este ano podia sair 4 caixões na sua casa. Sabe por que não saiu? Através da tua oração. Sabe por que não saiu? Através da tua oração. Alguém me procurou e disse que foi arquitetado para setembro do ano passado, a minha morte, não sei o que, não sei. Nós repreendemos em nome de Jesus. 2021 foi programado a minha morte. Estava com Covid-19, eu vi, ninguém me contou. É por isso, tem pessoas que pregam por ouvir dizer, experiência de outrem, mas aconteceu comigo. Eu quando tive 2 paragens respiratórias, naquela madrugada, veio 4 pessoas com faca para me tirar a vida. Foi aí onde tive 2 paragens respiratórias. Quer dizer, fisicamente eu podia morrer com Covid, não é a Covid, ele foi. Mas espiritualmente eu vi, ninguém me contou. Estou a falar com esse temor e tremor que eu tenho do Senhor. E eu lembrei-me daquele satanista que caiu aqui na igreja. Disse, eu matei a minha prima. E disse, olha, lá no Maria Pia, ela morreu, diagnóstico, morreu com malária. Mas eu fui à noite e eu, com objeto perfurante, eu perfurei o seu coração. Olha só, o mundo espiritual é muito profundo. É por nós devemos neutralizar as atuações diabólicas. Eu quero dizer que quando isso está acontecendo, é para você se levantar e orar, e dizer em nome de Jesus, na minha família já não vai morrer ninguém. Talvez você ficou distraído, distraída, e pronto, isso aconteceu. Mas quando você vê, morreu no ano, às vezes numa família, num ano é programado 4 mortes, 5 mortes. E outra coisa, tem parentes teus, que muitas das vezes, através da linhagem sanguínea, estão a morrer, foi programado. E aí muitas vezes você nem dá por conta, estão nas províncias, estão no exterior do país, você não dá por conta, mas foi programado. É por isso que é importante repreender. É importante repreender. Vamos lá, vamos descer para os 4 ou 5. Quero falar sobre o Exu Caveira, o espírito da morte. Gostaria que você guardasse, por favor, o Exu Caveira. Exu Caveira é o espírito da morte. Exu Caveira é o espírito da morte. É o espírito da caveira. E tem a sua representação como uma coruja. A coruja representa o Exu Caveira, o espírito da morte. E quando é um pacto feito no cemitério, eles vão usar uma caveira. Não é um crânio. É importante dizer que este demônio, ele anda ao derredor. Uma vez eu estava internado no Maria Pia, no hospital, e eu vi, eu não era crente, foi muitos anos. Foi nos anos 90, se não me falei, foi nos anos 90, exatamente. Foi nos anos 90. Eu lembro-me que 2 cruzes apareceram na janela. E de manhã estavam a levar 2 pessoas que morreram. Tiraram-me dali. Quando voltamos, eu perguntei, por que levaram-me noutra sala? Não, é que o fulano do outro lado faleceu. E aí eu lembrei-me que apareceu 2 corujas. Foi a primeira vez que eu vi coruja assim. E hoje, como crente, eu vou descobrir que a coruja representa a morte, o espírito da morte. Quando vem 3 corujas, o que está a dizer? Quando vem 4, o que está a dizer? Porque há reforço. Muitas das vezes uma não basta, eles vão o quê?
numa casa que tem oração, pessoas orando, pessoas determinados, pessoas que oram, buscam a face do Senhor, enviam 2, 3, 4 corujas. Este espírito da coruja, esse demônio é terrível. Ele é que usa pessoas para o suicídio. Coruja. Você vê lugar onde, uma vez até lembro-me que alguém ligou para mim, então, numa área nobre, e sempre aparece coruja. E nós estamos a orar, e começam a notar, e quando a coruja vem, o espírito da morte, ele quer matar tudo que tem vida. Quer matar tudo que tem vida. Se na tua casa aparecer uma coruja e não morrer ninguém, observa as plantas. Você vê que as plantas começam a secar. Se você tem animais de estimação, você vê que os animais começam a morrer. Nós mexemos com libertação, vamos fazer 23 anos. Você vê que as plantas começam a querer tudo que tem vida. Porque onde chega a coruja, esse demônio, esse espírito, quando há resistência, é por isso que a nossa casa tem que estar consagrada. Nós temos que ungir a nossa casa. E vou te dizer, às vezes é importante ungir todos os dias. Por quê? Porque tem que ter fogo. A chama na nossa família não pode se apagar. A chama da oração, o altar da oração na nossa casa não pode se apagar. Se você não quer enterrar ninguém, ou se você enterrar alguém, é porque Deus assim permitiu. Então você precisa ungir a tua casa, ungir os teus filhos, levar sempre paz na tua casa. A tua casa tem que ser uma casa de paz, uma casa de alegria. Não pode ser uma casa de tristeza. Você não pode atrair. Porque uma casa triste, que o pai não se fala com a mãe, que os filhos não se falam, uma casa que há muita tristeza, atrai para si o luto. E esse espírito, esse demônio, a coruja, gosta dessas casas. É por isso é importante, se você não está a se falar com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, que como somos seres humanos, é normal você zangar-se, não é? Porque cada um tem sua linha de pensamento, mas é importante não ficar muito tempo. Senão você abre espaço para a tristeza, para demônios começar a reinar. E vou dizer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Cuidado, o orgulho não nos faz ver como Satanás está a trabalhar. Escreva isso, por favor. O orgulho não nos faz ver como Satanás está a trabalhar. E agora, é importante dizer que esse espírito, a coruja, não é só na família, até nas instituições, nos trabalhos. Vai lá, nas instituições. Quantas vezes você já viu numa instituição está a aparecer coruja? O que atrai a coruja? Alguém pode me dizer ali o que atrai a coruja? Como é que numa zona nobre aparecem corujas? Então representa o espírito da morte, suicídio, depressão. Ele traz, ele vem para devorar. E eles estão aí. Quando Satanás vem para matar, roubar, destruir, a sua arma para matar esse demônio, Exu Caveira, ou Exu da morte. Uns chamam Exu Caveira, outros chamam Exu da morte. Exu da morte, Exu da morte, muitas das vezes tem um símbolo como a caveira. A caveira, não é? O crânio. Exu da morte, a coruja. Exu da morte é a coruja. Então, você precisa ter esse conhecimento para quando você ver este mal, você se levantar e orar e repreender este mal. Vamos lá. Estou agora na 7ª, não é? Vou para 6ª, agora 7ª. Vamos lá. Eu quero falar sobre um demônio. Exu morcego. Morcegos. Exu morcegos. Então, são esses insectos que eu estou a falar aqui, esses são símbolos de demônio. É por você ver no satanismo, desculpa falar essa religião aí do YouTube, posso ser mal interpretado ou muitas vezes até censurado no YouTube, mas porque hoje é até uma religião, está amarrado em nome de Jesus. Entenda que eu vou dizer sem medo de errar. Esse Exu morcego é um demônio terrível, porque ele é um bebedor de sangue e controlador de espaço. Escreva isso. Exu morcego é um demônio, bebedor de sangue e controlador de espaço. Eu lembro,
aqui na entrada em Engenvia, todas as noites que eu venho cá para as vigílias, e olha que tem aqui no Carmo, em Engenvia e o Carmo, você vê que tem morcegos. Quem entra aqui sabe o que eu estou a dizer. Quem entra às noites sabe. E tem luzes, mas você vê os morcegos o quê? Eu, à noite, nas centralidades, você vê morcegos. Se alguém vive na centralidade aqui do Quilamba, do Sequele, vai lá, você vai confirmar o que eu estou a dizer. Morcegos. E então, eles são bebedores de sangue e controlador de espaço. Eles são bebedores de sangue, controlador de espaço. Eles controlam uma área. Uma vez eu fui orar por na casa de alguém, desculpa, fui orar por alguém na casa dele, eu sei que está correto, e eu lembro-me que na casa dele saiu um morcego e ele viu borboleta. Foi um arrepio. E é numa zona nobre. Não vou falar aqui o nome, o pessoal está aí do outro lado, mas nós fomos orar, morcegos saíram. Como é que uma casa linda, uma casa bonita, numa área nobre, vai sair um morcego dentro de casa? E ele disse: pai, olha essa borboleta, é morcego, homem. Ele estava em borboleta, meu Deus, mas é morcego. E esse Exu morcego é um demônio que quer ver sangue. Quer ver sangue. Quer ver sangue. E por isso ele também, ele domina os Exus. Exus da sombra, Exu asa negra, Exu coruja, já acabamos de falar agora. E o Exu sete sombras. Olha esse nome, tá vendo? Exu sete sombras. Exu morcego já é, que acabamos de falar, Exu da morte, não é? Exu sete sombras, Exu asa negra. Então eles comandam, todos esses estão perigosos. O Exu morcego comanda esses demônios, Exu sete sombras. Você começa a ver sombras, isso é o espírito da morte. Vê vulto, ouve vozes, isso são ataques, é o espírito da morte. E esses são controladores de espaço. Eu sei que muitos satanistas me estão a ver e ouvir, e eles sabem o que eu estou a dizer. Porque satanistas que estavam como macumbeiros, porque também tem hierarquia no satanismo, que caíram aqui em nome de Jesus. Caíram em nome de Jesus. E você vai ver os seus depoimentos. É por isso que quando você ouvir vozes, quando você começa a ver sombras, é o espírito Exu morcego. Exu morcego, ele quer ver sangue. Você vê as pessoas que matam-se, tipo, você vê naquele programa Fala Angola, ou no Brasil Cidade Alerta, e você vê que o outro pegou um objeto perfurante, cortante, aleijou o outro, levou o outro a óbito, porque o alvo do morcego é ver sangue, porque ele bebe sangue, ele é bebedor de sangue, ele gosta de ver sangue. E todos os dias ele quer ver sangue, acidentes na estrada, que você vê os sangues, e muitas das vezes na estrada, um dia eu vou falar sobre isso, sobre consagrações nas estradas. Alguém lhe falou para mim, não posso ser muito profundo nessas coisas. Olha, escuta o que eu vou dizer. Se eu aceitei o Evangelho, ou seja, pregar o Evangelho, eu tenho que pregar o Evangelho como ele é libertação. É porque Deus falou comigo, Crispim, você é um libertador. Você é um libertador. Agora escuta o que eu vou dizer sem medo de errar. Quando nós repreendemos esse espírito do morcego, porque eles são controladores de espaço, eles trabalham com tranca-rua, controlador de espaço. Eu nasci e cresci num quintal, que a maioria da juventude, a maioria das pessoas vão morrendo, aí saiu vários caixões, óbitos, aí não vale a pena. E quantas vezes naquele centro da cidade, atenção, centro da cidade, eu nasci e cresci no centro da cidade, quantas vezes, morcegos aí, e eu não sabia. Controlador de espaço, eles vão voando, e você vê como é que eles voam, eles vão girando, controlando o quê? Controlando o espaço. Alguém está a entender alguma coisa? Eles vão girando, controlando o quê? Controlando o espaço. É assim que eles fazem. Quando você vê os morcegos estão a girar, você vê como é que eles voam. É porque eles são controladores de espaço. É por isso, em nome de Jesus, a atmosfera espiritual do teu bairro tem que mudar através da tua vida. Escreva isso. A atmosfera espiritual
do meu bairro vai mudar através da minha vida. Por favor, escreva, alguém escreva isso, por favor. A atmosfera espiritual no meu bairro vai mudar através da minha vida. Esses controladores de espaço serão neutralizados. É o Exu morcego. É o Exu morcego. E nós precisamos prestar a máxima atenção. Nós precisamos prestar a máxima atenção. Então não é para ser ignorado. Não é para ser menosprezado. Não é para ser desprezado. É para prestarmos atenção. Porque eles vêm para levar-nos à morte e frustrar os planos de Deus na nossa vida. É importante colocarmos no coração que hoje mesmo Deus está a abrir os teus olhos, porque Ele quer fazer coisas maravilhosas. E quero falar mais um, depois eu vou dar aqui a receita abençoada para vencermos então esses demônios, esse trabalho de bruxedo, de bruxaria. Este espírito da morte será neutralizado em nome de Jesus. Quero falar sobre a serpente. Quando você... Agora escute. Este é considerado o demônio maioral. Exu maioral. O que é isso? Quando você sonha com serpentes, quando você sonha com jiboias, quando você... Sonhar com serpente não é bom. Vou repetir, escreva isso por favor. Sonhar com serpente não. É uma serpente rosa, é uma serpente... Sonhar com... Agora, se você sonhar com uma serpente, tipo você matou a serpente, tem um significado. Sonhar com a serpente na tua sala, no teu local de trabalho, quer dizer aí é um espírito, é por isso que nós precisamos de repreender em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero fazer-vos um convite, eu quero te atender, você que nunca esteve conosco, você que nunca esteve cá na igreja, você que nunca cultuou e você passa por diversos problemas, quero lhe fazer um convite especial. Venha cultuar. Eu quero lhe atender, eu quero orar pela tua vida. Este mal será neutralizado. Muitas das pessoas que nos têm procurado aqui na igreja, um milagre tem acontecido. Na sua vida não será diferente. Deus te vai abençoar rico e poderosamente. Então entenda, quando você sonha com cobras, sonhar com cobra não é bom. Mas quando você tem autoridade, está sonhando, sonhei que matei uma cobra. Isto é bom em parte. Quer dizer que você está a vencê-los. Quer dizer que você está o quê? Mas quando você sonha com uma jiboia no teu quintal, quer dizer que já estão no teu quintal, já estão lá, já lá estão. Quando você sonha no teu quarto, quer dizer que não é? Já tomou conta. E esses, quando você sonha com jiboia, está a dizer o seguinte, são tentações, são provações, porque jiboia representa o diabo, a serpente, o dragão e a serpente. Vai lá, a serpente representa o diabo. E tem níveis. Tem pessoas que na qual vai lá o Exu morcego, vai lá os demônios, os fraquinhos. Tem pessoas que é atacado pelo próprio diabo. Por quê? Porque todos nós temos um talento, temos um dom. Todos nós temos um talento, temos um dom. Eu lembro-me que um rapaz que, infelizmente, nós, pronto, também foi no 2016, estava conosco eu não gosto de falar porque a esposa tem estado do outro lado, mas o rapaz disse que, infelizmente, conseguiu matar o senhor. E ele disse, porque ele é muito inteligente. No mundo espiritual a inteligência conta. Quando você mata um governante, alguém que tem autoridade aqui na terra, no mundo espiritual, ele disse assim, eu fui promovido. E os meus obreiros sabem, quem já ouviu esse áudio sabe, ele disse, por matar essa pessoa que estava no governo, muito inteligente. Olha, eu vou dizer que era muito inteligente aquele senhor. Era muito inteligente. E ele disse, lá já me adoram. Hoje eu tenho um trono. Deram-me um trono. E é o espírito da serpente. Tem pessoas que morreram, estavam para ser atacados, e a serpente que foi lá picou no sonho. E aí a pessoa estava para ir a óbito. Intervimos em oração e o milagre aconteceu. Então entenda para você não se perder nisto, que este demônio, ou que representa Satanás, considerado maioral, serpente, é um demônio que na qual está em todos os lugares.
está em todos os lugares, nas instituições, nas ruas, não, eles representam. É por isso que é mais fácil, como ele é o maioral, é mais fácil você ver o bode, você vê outros animais, morcego, você vê a coruja, você vê as serpentes. É quando é feito algo muito profundo no mundo das trevas, porque ele representa o maioral. Ele representa o maioral. Então, o que fazer? Primeiro, guarda o que eu vou dizer agora. O que fazer? Primeiro, para que o espírito da morte não tenha poder na nossa vida, primeiro, você precisa fazer uma aliança com Deus. Vocês não entenderam? Você precisa fazer uma aliança com Deus. Por quê? Fazer uma aliança com o diabo gera morte. Fazer uma aliança com Deus gera a vida. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou de tal maneira, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero ler aqui Romanos. Já fiz menção, mas eu gostava mesmo de ler. Aleluia. Romanos capítulo 8. Primeiro, fazer uma aliança com Deus. Fazer uma aliança, um compromisso sério com Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 5. Vai dizer assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte. A aliança com o diabo é a morte. E olha aí. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Não escreva isso. A inclinação, a aliança com o diabo gera morte. A aliança com Deus gera vida. Escreva isso. A aliança com Satanás gera morte. Então, para estarmos livres do espírito da morte, não importa se é o Exu Caveira, não importa se é o Exu Morcego, não importa se é o Exu Sete Sombras, não importa se é o Exu, não importa, Asa Negra, não importa. Faça uma aliança com Deus, você estará protegido. Não escreva isso: eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Faça uma aliança com Deus. Oh, Ramasso Baplovias canta Ramanai. Faça uma aliança com Deus. Entenda, quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós temos uma aliança com Deus, Deus, como nosso noivo, Ele cuida da sua noiva. Assim como o marido cuida da esposa, tem a responsabilidade de cuidar da esposa, como o pai tem a responsabilidade de cuidar dos filhos. Olha, entenda o que eu vou dizer. Deus, quando temos uma aliança com Ele, Ele tem a responsabilidade de nos cuidar, de livrar-nos de todos os males. É por isso que quando nós temos uma aliança com Deus, nós nos escondemos nos esconderijos do Altíssimo. Eu gosto de Salmos 91. Aquele que se esconde nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Então, primeiro, você precisa fazer uma aliança com Deus. Eu, antes de prosseguir, eu gostaria que você preparasse uma garrafa com água e preparasse um copo com azeite, ou uma garrafa com azeite. Eu quero consagrar, e Deus está colocando agora no meu coração. Vamos fazer algo nesta madrugada, algo tremendo. Prepara, por favor. Enquanto você vai preparar, vamos ouvir um louvor com os levitas. Por favor, eu tenho aqui 3 pontos importantes, ou 4 pontos importantes. Falamos do primeiro, para aniquilar o espírito da morte. Falei do primeiro, que é fazer uma aliança com Deus. Eu quero falar do segundo, terceiro e quarto, mas primeiro, enquanto vamos ouvir aqui um louvor, prepara uma garrafa com azeite, um copo com azeite. Eu tenho azeite de cozinha, até já cozinhamos. Não, separa. No momento que eu consagrar, vai se tornar um azeite sacerdotal. E vamos fazer um trabalho hoje, porque eu sinto no meu espírito que Satanás quer levar alguém e está preparado para setembro, outubro e novembro e dezembro, os 4 últimos meses do ano. Nós vamos neutralizar hoje, vamos destruir hoje. Então vamos para uma linda faixa musical com os levitas, um louvor ao Senhor, e depois então você vai prepara, no entanto, vai preparando, prepara, e vamos consagrar no nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste,
seus te adoram, proclamo a tua glória. Ressuscitaste, vivo estás, a morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia e agora está. Os céus te adoram, proclamo a tua glória. Ressuscitaste, vivo estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória. Ressuscitas, de vivo estás. Aleluia. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Você que já preparou então a sua garrafa com azeite. Aleluia. Você que já preparou a sua garrafa com azeite e a sua garrafa com água também. Benito já preparou uma para mim aqui. Aleluia. Você que já preparou, olha, será uma noite de muita oração. Eu quero orar aqui. Vamos neutralizar hoje comigo o espírito da morte. Aleluia. Vamos neutralizar hoje aqui o espírito da morte. Será neutralizado. Não, na tua família não vai morrer ninguém. Na tua família não vai morrer ninguém. Agora escute, por favor. Primeiro, nós precisamos fazer uma aliança com Deus. E essa aliança é uma aliança de vida. Nós vamos quebrar quando você faz uma aliança, porque no pecado você fez aliança com a morte. E tem aliança consciente e tem aliança inconsciente. Tem pessoas que proferiram palavras, tem pessoas que foram em lugares trabalhados de quimbanda, bruxaria, feitiçaria, então fez uma aliança com a morte. Foi em lugares da morte, eu costumo dizer, lugares de morte, fez uma aliança com a morte. E quando você faz uma aliança com Deus, recebê-lo como Senhor e suficiente Salvador, João capítulo 1, versículo 12, aí te é dado poder de ser chamado Filho de Deus. E o Espírito Santo em Romanos 8, 16 vai testificar com teu espírito que você é filho de Deus. E Romanos 8, 1 vai dizer: não há condenação, não há morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não há morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é importante fazermos uma aliança com Deus. É importante fazermos uma aliança. Olha aí, está aqui, Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, Ramassobaplovias. Fazer aliança com Deus é muito bom. Eu estava mal. Eu estava
mal, pessimamente mal, miseravelmente mal. Mas o Espírito Santo, aleluia, me trouxe até Jesus. Recebia Jesus como meu Senhor, suficiente Salvador. O que era para a morte, hoje é para a vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. E 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer: foi por isso, olha aí, aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras de Satanás. Vamos lá. Segundo, primeiro você precisa fazer uma aliança com Deus para repreender o espírito da morte. Segundo, você precisa crer e andar em obediência. Crer e andar em obediência. Atos capítulo 16, versículo 31. Aquele soldado romano vai perguntar: o que é necessário fazer para me salvar? E Paulo e Silas vão responder: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então você precisa crer e andar em obediência. Crer, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, que Jesus Cristo liberta, Jesus livra da morte. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você não verá a segunda morte. Aleluia. Nós falamos aqui sobre 3 tipos de morte. Se você crer e andar em obediência, você não verá os danos da segunda morte. Não. Primeiro, você não morre espiritualmente falando, porque Jesus é a vida, está em você. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz João 14,6. Segundo, é importante você colocar no coração: eu vou andar em obediência. Não é só crer, é crer e andar em obediência. Acreditar e andar em obediência. Isso é que faz toda a diferença. Andar em obediência. Eu gosto de Deuteronômio capítulo 28, que vai dizer: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, te exaltarei sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então não há morte para quem anda em obediência à palavra. Escreva isso, escreva. Não há morte para quem anda em obediência à palavra do Senhor. Você creu, acreditou e agora você anda em obediência. Então, quando você crê em Jesus e anda em obediência, não há condenação. Estou a dizer que não há condenação. Primeiro, faz uma aliança. Segundo, creia e anda em obediência. Terceiro, usar autoridade. Isso é muito forte. Guarda isso, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 17 vai dizer que estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Eu falei que esses demônios todos, esses cachorritos todos aqui, em meu nome expulsarão demônios. Não está a dizer qual tipo de demônio, está a dizer, é todos demônios. Eu estou no terceiro. Isso é uma receita, guarde isso, por favor. Usa a autoridade que te foi dada. No momento que você receba Cristo como Senhor e suficiente Salvador, a autoridade de Cristo está sobre a tua vida. E Marcos capítulo 16, versículo 17, vai dizer: estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quer dizer que a morte não entra. Você pode curar pessoas em nome de Jesus, porque essa autoridade já te foi dada através da morte na cruz. Remasso, Baplovias, Canta, Ramanai. Você precisa entender isso. Nós, como crentes, temos que usar a autoridade. Lembra daquilo, não é ilustração, é real, aconteceu. Um demônio que procura uma irmã, líder da intercessão. Quando a senhora sai do seu quarto, vai para a cozinha para beber um copo com água, encontrou um ser feio. E ela lembrou que o Espírito Santo já lhe tinha dito que ia enviar um demônio para ela fazer entrevista àquele demônio. E ela vai dizer que ela começou a perguntar: por que a igreja não cresce? E o demônio começou a falar: porque fizemos assim. Por que isso não acontece? Porque fizemos assim. E depois ela disse: em nome de Jesus, vai para o inferno. E o demônio disse: ficou assim. Ele disse: eu preciso falar, porque vosso Senhor lá de cima mandou falar. Eu sei que serei destruído no inferno, mas eu tenho que falar, senão vai ser pior. E ela disse: fale em nome de Jesus. A senhora disse: o vosso Senhor lá de cima mandou dizer-vos que se vocês soubessem o poder que Ele colocou nas vossas mãos,
o mundo não estaria assim como está. Isso me dói até hoje. Se você soubesse o poder que Deus colocou nas tuas mãos, talvez a tua vida não estaria assim como está. Se você soubesse a autoridade que você tem sobre os demônios, Jesus, não é por isso que eu não aceito, eu repreendo mesmo em nome de Jesus. Eu quebro todo o mal em nome de Jesus, porque me foi dada autoridade. E por isso Lucas 10:19 diz que o Senhor nos deu poder para pisar nas serpentes, escorpião. Olha aí, para pisar na cabeça do diabo, serpente, para pisar no maioral. Eu quero ler essa é forte, eu preciso ler, sim ou não? 10:19, nos foi dado poder, é para pisar, não é para brincar, não, é para pisar. Então, guarde isso aí, essa é uma boa receita. Aleluia. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Uau! Nos foi dado poder para pisar nas serpentes e escorpiões. Até podia falar dos escorpiões. Quem são esses caras? Que tipo de demônio é esse? Um dia falamos. Para pisar nas serpentes, está falando na cabeça do diabo. O poder de Jesus está sobre a igreja. Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É poder que a igreja tem, é autoridade que a igreja tem. Não podemos ter medo de feiticeiros, quimbandeiros, bruxos. Não podemos ter medo de Exu caveira, Exu do lodo, Exu... Não. Pomba, gira, assim. Não. Nós temos poder e autoridade para pisar nas serpentes e escorpiões, para livrar nossa família da morte. Se você soubesse o poder da tua oração, tem familiares teus que não morreram através da tua oração. Tem familiares teus que não morreram através da tua oração. Estão doentes há muito tempo. Às vezes cai, levanta, cai, mas já está 2 anos assim, já está 3 anos assim, sabe? É através da tua oração. A tua oração tem poder, a tua oração tem poder. Eu estou todo arrepiado aqui. A tua oração tem poder. Nós triunfamos, lemos hoje de manhã, triunfamos a morte através de Cristo na cruz. Eu quero que você entenda, aleluia, nós triunfamos. É por isso que você vê, tua mãe está doente e fica não sei o que, mas não morre. O teu pai não sei o que, não morre. O teu filho não sei o que, crise, mas não morre. É a tua oração. Porque o espírito da morte estava lá a perseguir, estava lá a perseguir, a long time. Mas o Espírito do Senhor sobre a tua vida está a fazer toda a diferença. Vou terminar. Tem mais 2, mas eu vou falar mais 1 e vou terminar. Isto é muito importante. Para que o espírito da morte não tenha poder na nossa casa, na nossa família, você precisa edificar a tua casa sobre a rocha. Você precisa edificar a tua casa sobre a rocha. Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 7, versículo 24. E depois então terminamos. Prepara, por favor, o seu... Às vezes eu tenho acompanhado a live, faço alguns barulhos, minha boca vai ficando seca. O jejum aqui, as nossas orações. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 7, versículo 24. E vamos terminar no nome de Jesus. Prepara a sua garrafa com azeite, o seu copo com azeite. Daqui a pouco vamos orar. Hoje será forte. Hoje será muito forte. Hoje será muito forte. Vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu. O espírito da morte não vai, não, porque estava edificada sobre a rocha. Estava edificada sobre a rocha. É uma receita, por favor. Edifica a tua casa, os teus filhos, teu marido, tua esposa sobre a rocha. Jesus Cristo é o Senhor da tua casa. Jesus Cristo é o Senhor da tua família. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Jesus Cristo é o Senhor dos teus bens. Jesus Cristo está acima de tudo e de todos da tua vida. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Outras coisas nos serão acrescentadas. Na Bíblia, na tradução antiga, estava o resto nos será acrescentado. Então você precisa guardar isso na tábua do teu coração. Eu preciso edificar a minha casa sobre a rocha. Quando tentar no teu marido, não vai conseguir, porque o teu marido já foi edificado sobre a rocha. Quando tentar no teu filho, não vai conseguir, porque o teu filho já foi edificado sobre a rocha. Quando tentar na tua esposa, não vai conseguir, porque a tua esposa já foi edificada sobre a rocha. Quando tentar nos teus pais, não vão conseguir, porque os teus pais já foram edificados sobre a rocha. Todo cristão que tem família de descrente tem um grande propósito.
alcançar a família para Jesus, edificá-los sobre a rocha. É tão bom quando toda a família busca Deus. No final da liderança de Josué, vai dizer Josué 24:15, vai dizer: não sei vocês, mas eu e a minha família servimos ao Senhor. Família edificada. Família edificada jamais será vencida. Aonde há união, o Senhor ordena a bênção. É tão bom quando eu estou em casa a orar e eu vejo que os filhos todos dobram o joelho, vamos na sala, é orar. Na minha casa Satanás não tem poder. Por isso um satanista uma vez disse, chegou, vou usar o termo que ele usou: desculpa pai, na tua casa incendiou? Disse, por quê? E eu notei que ele ficou assim, eu olhei para mim e disse, foram lá, né? Ontem a família estava a sair fogo, estava a sair muito fogo nas portas e nas janelas. Eu disse, vão lá mesmo, vão queimar, vão lá, vão queimar. Na minha casa demônio não entra, na minha casa infidelidade não entra, em nome de Jesus. Na minha casa vício não entra, na minha casa bebida não, morcego não, cobra não, coruja não. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus e eu profetizo na tua vida, esses males não vão entrar na tua casa, esses males não vão entrar na tua família, esses males não vão entrar na tua vida. Eu estou a repreender em nome de Jesus. Remasso, baplóvia.